Romanos 7,14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O título é o domínio da lei. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Pecado, irmãos, pecado que vieram dos nossos pais. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas por que o apóstolo Paulo fala assim, que na minha carne não habita bem algum? Por quê, irmão? Porque quando os nossos pais pecaram, transgrediram a lei, entrou o pecado, entrou o mal. Mas entrou aonde? Na alma? Não, no corpo, na carne. E o nosso adversário, ele usa esse corpo corruptível para tentar tirar a nossa coroa, a nossa salvação, e nos tirar da presença do Altíssimo e dos Exércitos. É por isso que ele fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por que, irmão, não conseguimos realizar o bem quando o mal está nessa carne? É assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, o que eu faço, o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Saul está falando, esse corpo que transgride a lei, há uma luta, uma batalha, e mais à frente nós vamos saber que luta. E continua, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. De novo, irmão, ele fala, ele luta para fazer o bem, mas o mal está nele. Mas está onde, irmão? Na carne, nesse corpo, não na alma, não no sopro de vida, no corpo. E no verso 22, ele fala, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Altíssimo, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vejamos, irmãos, o que eu acabei de falar. Ele luta para sair debaixo dessa lei. Que lei? A lei do pecado, a lei que está no corpo, que luta contra a lei do Criador, que é a lei da obediência. É por isso que temos que mortificar esse corpo, irmão. Jejum, oração, glorificando o nosso Criador, dando glória ao nosso Salvador. É por isso, irmão. Mas vejo nos meus membros outra lei, mas que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pergunta, quem nos livrará do corpo dessa morte? Esse corpo que nos leva a transgredir a lei do Criador, a lei de Yahweh. E no verso 25, dou graças a Yahweh, o Messias, Yahshua, o nosso Salvador. Assim
que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei do Altíssimo, mas com a carne, a lei do pecado. Vejamos, irmãos, dois seres, o exterior e o interior. O entendimento, ele fala, sirvo a lei do Altíssimo. Que entendimento? Conhecimento, irmão, que o Messias deu para ele, mas com a carne, a lei do pecado. Mas por que, irmão, com a carne, a lei do pecado? Porque é difícil, irmão. A carne está agarrada, a carne está conosco. Por isso que temos que nos purificar. Logo, submetemos ao Criador, sujeitemos ao nosso Altíssimo, e o nosso adversário, ele foge de nós, ele sai. Se matarmos esse corpo, o inimigo sai. Por quê? Porque ele precisa desse corpo para nos fazer transgredir a lei e saciar o desejo dele. Ele precisa de um corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Quem, mesmo com entendimento, sirvo ao Altíssimo, mas com a carne a lei do pecado. Uma luta constante, irmão, quanto o homem exterior e o interior. Uma luta. Precisamos do nosso Salvador, o Messias, para esta guerra, para esta luta. Sozinho não conseguiremos. Por isso que temos que colocar o nosso joelho no pó, afastar o nosso adversário da nossa alma. Porque ele é o adversário da nossa alma e o amigo de quem? Do nosso corpo. Ele só precisa do corpo para levar a nossa alma ao abismo. É por isso que não podemos dar luz ao pecado. No verso 21, o apóstolo Paulo fala, acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele lutava para fazer o bem e não conseguia. Por quê, irmão? Por causa do mal que estava no corpo dele. E ele começou a entender tudo, esse mal que veio por causa do pecado dos nossos pais. E no verso 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Altíssimo, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu repeti aqui, irmão, o verso 22, porque, irmão, é importante nós entendermos que esta lei, são duas leis, irmão. Uma que luta contra o Altíssimo e outra que luta a favor do Altíssimo, do nosso Criador. A lei do pecado que está na nossa carne, e essa lei que vem com o Espírito Santo que luta a favor. É uma luta constante, irmão. É por isso que temos, irmãos, como eu já falei, que mortificar esse corpo. Por quê? Mortificando o corpo, ele fica fraco e a lei do pecado tem que sair. Ele vai ficando fraco também, a lei do pecado. Mas mortificar como, irmão? Como nós vamos matar esse corpo? Nós vamos nos ferir? Nós vamos parar de nos alimentar? Nós vamos preparar algo de ruim para o nosso corpo? Não, irmãos. Mortificar esse corpo é não dar a ele o que ele pede, porque o corpo só pede coisas que vêm do mal. Mas o que? O pecado. Por isso que quando nós jejuamos, oramos, nós estamos enfraquecendo este homem exterior que o apóstolo Paulo fala.
e o homem interior vai se fortificando. Logo, seremos o quê? Justificados pelo nosso Salvador perante o nosso Criador, o nosso e autossucesso. Em outros versículos, o apóstolo Paulo ele fala que a lei é boa. Ele fala assim no verso 12, bem antes ele fala: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Pecado maligno. Esse pecado que entrou no corpo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob a lei. A lei, como eu falei, que espiritual, mortificai o corpo. Esta é a lei do Criador. Mas eu sou carnal. O apóstolo Paulo está falando: ainda estou nessa terra, sou carnal. Eu posso falar, irmãos, somos carnais, estamos na carne, estamos nessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, nesse corpo corruptível, somos sujeitos a pecar. Mas se pecarmos, existe o quê? O nosso advogado, que é o nosso Salvador. Ele que nos justifica perante o Pai, o nosso Criador, a rocha eterna que está conosco. Que todos fiquem na graça de Yahweh e na paz de Yahshua. E assim seja.